Senhor, és tu. Milagroso, abres caminho. Vamos ler o texto, vamos fazer o nosso culto. E vamos ler o capítulo 4 do livro de Atos, que é o livro que nós estamos lendo e estudando nesse período de restrição, de afastamento, de Covid. O capítulo 4 do livro de Atos, eu vou começar lendo o versos primeiro, depois vocês leem o 2, o 3 e assim sucessivamente. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No outro dia, aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estavam reunidos em Jerusalém. E também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: ilustres autoridades e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permitam-me que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem que se acha aqui curado diante dos senhores. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Que Deus nos abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar. Alguém pode orar? Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, te buscando em oração, lendo a Tua palavra, ouvindo da mesma e também cantando os louvores de adoração a Ti. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, Teu servo, Pastor Íris, que vai transmitir a palavra nesse momento, a nós e a quem estiver ouvindo neste momento. Queremos te pedir em especial por todas as pessoas desse grande e imenso Brasil que estão hoje a te buscar no domingo de Páscoa, se rendendo aos teus pés. Abençoa cada um em especial. Também, Senhor, esteja visitando os hospitais, os médicos, os enfermos, as enfermeiras, todas as pessoas que estão envolvidas, Senhor, no sentido de ajudar as pessoas que estão contaminadas com o Covid-19. Proporciona, Senhor, a cura a eles e proporciona, Senhor, sabedoria aos profissionais da saúde para que esteja sendo orientado por Ti no sentido, Senhor, de medicar e fazer todos os trâmites necessários para que as pessoas possam serem saradas. Nos abençoe no decorrer desta semana que hoje inicia. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre os desafios que são necessários para se construir um modelo a ser seguido. Os seres humanos, de um modo geral, parece que precisam de desafios e, a partir disso, eles constroem modelos a serem seguidos. Eu posso afirmar a vocês que essa experiência do capítulo 4 do livro de Atos, os versículos que lemos, parece ter sido o primeiro desafio
que Pedro e João, de certa forma, devem enfrentar. E eu vou explicar por que o primeiro desafio. É a primeira vez em que eles são desafiados diante das autoridades e são questionados diante das autoridades que queriam saber quem havia dado a autoridade e poder para que eles pudessem fazer o que estavam fazendo. Por isso que eu digo que é o primeiro teste na direção dos apóstolos, em que eles teriam que decidir o modelo de cristianismo a ser seguido, a ser construído, ou se seguiriam o cristianismo baseado em princípios, que eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso, ou um modelo de cristianismo customizado. Outro dia o pastor René Kevix, não me engano o nome dele é esse, no Café Filosófico deu uma palestra sobre o cristianismo atual como um cristianismo customizado. E ele, na sua palestra, ele explicou que o uso da expressão customizado é porque é um cristianismo a gosto. Cada um faz a gosto. E aqui os discípulos, no caso Pedro e João, estavam diante da primeira tentativa de fazer um cristianismo baseado em princípios ou fazer um cristianismo a gosto das autoridades que estavam ali para interrogá-lo. A gente vive esse desafio, se não me engano, todos os dias. Todos os dias nós temos que decidir se vivemos um cristianismo baseado em princípios ou se abraçamos a ideia de um cristianismo customizado, um cristianismo atualizado, um cristianismo sem princípio. Eu posso imaginar que Lucas tenha registrado neste capítulo 4 somente parte da conversa que esses dois apóstolos tiveram com essas autoridades. Essas autoridades devem ter, num primeiro momento, construído um discurso que pudesse desclassificar o trabalho que os dois apóstolos realizaram. Normalmente, quando a gente quer desclassificar alguém, a gente constrói uma narrativa falsa. E provavelmente as autoridades aqui devem ter construído uma narrativa falsa, uma narrativa de que esses discípulos, eles provavelmente estavam fazendo alguma coisa que contrariava aquilo que Deus houvera ensinado. Então, eu posso imaginar que no primeiro momento eles construíram uma narrativa falsa para acusar os discípulos e depois eles devem ter oferecido algum cargo, alguma função para tentar convencê-los a desistir do que estavam fazendo e finalmente colocaram na prisão, como diz o texto aqui, e no dia seguinte eles devem ter sido agora interrogados como foram pelo conselho. Então, por isso que eu digo que os desafios, eles de certa forma impõem sobre cada indivíduo que experimenta um modelo a ser seguido. E os discípulos aqui, pela primeira vez, são obrigados a decidir se construiriam um cristianismo customizado, um cristianismo a gosto aos interesses das autoridades, ou de fato iriam abraçar um cristianismo baseado em princípio. Quero dizer que o significado da palavra customizar significa tornar-se a gosto. A gosto, aqui no caso, seria a gosto do conselho. O conselho provavelmente tinha um modelo
a ser apresentado, e esse modelo era o que deveria esses dois homens, é o que esses dois homens deveriam seguir. Esse é o cristianismo customizado, é aquele cristianismo a gosto. Mas nós temos um cristianismo baseado em princípio, e segundo o relato da Bíblia, os dois discípulos, eles optaram em seguir, em construir, em dar continuidade a um cristianismo baseado em princípio. O que seria princípio? Princípio é uma verdade, é uma regra permanente que serve para orientar em tomada de decisão. Eu vejo muito das declarações do presidente da República Brasileira, todas as vezes em que ele faz uma declaração pública, ele tem o cuidado de dizer que um dos princípios que ele abraçou para dirigir o país é falar a verdade. E no final da sua declaração, ele cita João 8:32. É muito interessante porque parece que o comportamento do presidente é orientado por essa verdade, por esta declaração de Jesus, em que todas as coisas que ele fala e faz são baseadas neste princípio que é a verdade. Então, é esse princípio que orienta, que norteia, que dirige as tomadas de decisão. E era mais ou menos isto que Pedro e João precisavam decidir. Se a decisão que iriam tomar, logo depois deste desafio apresentado pelo Conselho, seria uma decisão baseada em princípios, ou se seria uma decisão customizada, ou seja, uma decisão baseada a gosto dos membros daquele conselho. Se eles iriam seguir aquilo que aquele conselho estava determinando, ou se eles iriam resgatar as orientações de Jesus, e a tomada de decisão seria baseada nas orientações de Jesus. E que orientações foram essas, já que Pedro tomou a decisão baseada em princípio? Primeiro, a certeza de que eles estavam diante de um desafio maior que o próprio judaísmo, maior que Israel. Pedro estava diante do seguinte dilema: ou ele abraçava o judaísmo ou abraçava o cristianismo definitivamente. Ou ele seguiria as orientações da nação de Israel, ou abraçaria as orientações do novo reino que se fazia presente, o reino de Deus, e que fora anunciado por Jesus. Veja, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e eu quero ler este texto com vocês, para que vocês vejam as palavras de Jesus e como é importante tomada de decisão baseada em princípio. No versos 44, Jesus diz assim: o reino dos céus é como um tesouro que o homem descobriu num campo. Na sua alegria, ele vendeu tudo quanto possuía para poder comprar aquele campo. Novamente, Jesus diz: o reino dos céus é como um negociante de pérola em busca de pérolas escolhidas. Ele descobriu uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha para adquiri-la. Continua: o reino dos céus pode ser ilustrado por pecadores que lançam a rede na água e juntam peixe de todas as qualidades, bons e ruins. Quando a rede está cheia, eles as arrastam para a praia, sentam-se e separam nos cestos os que servem para comer e jogam fora aqueles que são ruins. Jesus havia dito a esses discípulos, quando estava na companhia deles, o valor do reino de Deus. E agora que Pedro estava diante desse dilema, abraçar o judaísmo ou dar continuidade ao cristianismo,
E agora que Pedro estava diante do dilema de seguir Israel ou abraçar as verdades do reino de Deus, ele fez a escolha baseada em princípios. E a escolha que ele fez foi abraçar as verdades do reino de Deus. Uma outra coisa que percebemos com a tomada de decisão de Pedro e João é que não só eles escolheram abraçar as verdades do reino de Deus, como reafirmaram o compromisso de fidelidade a Jesus. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, e este texto, ele é um texto assim muito forte, eu gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês. Ele diz no versos 36, os piores inimigos de um homem estarão juntamente dentro da sua própria casa. E continua, quem amar a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E se você ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E se você se recusa a tomar a sua cruz e seguir-me, não é digno de mim. E se você tentar salvar a sua vida, você a perderá. Mas se a perder por minha causa, você a salvará. Então, diante deste dilema de ceder ao desejo deste conselho e continuar com o compromisso de fidelidade às verdades de Jesus, esses dois apóstolos optaram em permanecer firme nas orientações de Jesus. E é tanto que eles dizem aqui aquele conselho, ele diz, se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado e como aconteceu, permitam-me que eu claramente afirme aos senhores e ao povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Então, fica evidente que, diante dos desafios, nós somos forçados a tomar decisão. E as nossas decisões, naturalmente, elas podem ser decisões customizadas, baseadas na vontade do próprio desafio, ou pode ser decisões baseadas em princípios. Pedro e João, naturalmente, fizeram a escolha entre Israel e o reino de Deus. Eles optaram em seguir as orientações, naturalmente, as verdades do reino de Deus. Eles fizeram a opção em continuarem fiéis às orientações de Jesus Cristo, renunciando os costumes do judaísmo. E há uma terceira coisa que nós encontramos na Bíblia, que tem uma relação profunda com a tomada de decisão desses dois homens baseada em princípio, que foi o respeito e o amor incondicional às 5.000 pessoas que já haviam se convertido e que já carregavam em seus corações que a morte de Jesus havia sido derrotada. Jesus havia derrotado a morte com a ressurreição. E a ressurreição de Jesus significava a vitória plena do homem sobre o medo da morte. Então, esses três princípios foram as pedras basilares da tomada de decisão desses dois homens. E os princípios foram a certeza de que o cristianismo era melhor que o judaísmo, a certeza de que os valores do novo reino que Jesus havia apresentado era muito mais importante
do que os valores de Israel. A fidelidade ao nome de Jesus Cristo, a fidelidade à obra de Jesus, a fidelidade ao ministério de Jesus, a fidelidade ao legado de Jesus. Eles não podiam abrir mão disto. E, finalmente, eles demonstraram respeito incondicional àquelas quase 5.000 pessoas que já haviam se convertido e que haviam se convertido porque haviam crido que a vida se sobressaía sobre a morte pela demonstração da ressurreição de Jesus e que não havia limite para os seres humanos diante da demonstração de vitória revelada na ressurreição de Jesus. Todos os dias nós tomamos decisão. E muita gente toma decisão baseada na influência dos amigos e dos colegas, dos conhecidos. E quando nós temos princípios fundamentais no nosso coração, sustentado no nosso coração, nós tomamos decisão baseada em princípios e não naquilo que os outros, de certa forma, procuram nos influenciar. A necessidade de termos no nosso coração os princípios baseados nas verdades de Deus, nas palavras de Jesus, nas orientações de Jesus, se faz necessário nos dias atuais. Como disse no texto anterior, na mensagem anterior, nós precisamos avaliar as verdades que são nos apresentadas com as verdades que encontramos nas palavras de Jesus. E, a partir disso, tomar as decisões que forem necessárias. Esses 2 homens tiveram que tomar uma decisão diante deste conselho. E as decisões que eles tomaram não foram decisões customizadas, mas decisões baseadas em princípios que foram construídos a partir do relacionamento e do ministério e das verdades reveladas por Jesus Cristo ao coração de cada um deles. Que essas verdades se façam presentes nos nossos corações todas as vezes que tivermos que tomar decisão. Que Deus assim nos abençoe.